Olá e bem-vindos a mais um episódio de O Inexplicável. Há histórias que não estão nos livros escolares, mistérios esquecidos, não resolvidos e talvez até ocultados de propósito. Acontecimentos que nunca tiveram um final claro, que continuam desafiando qualquer explicação lógica, que até hoje nos deixam com mais perguntas do que respostas. O ser humano sempre foi atraído pelo desconhecido. O que não podemos explicar ou controlar nos fascina e inquieta. E é justamente ali, nessa zona cinzenta entre a realidade e a lenda, que nascem aqueles mistérios que resistem ao tempo. Aqui estão 5 grandes mistérios resolvidos que ninguém te contou. O Devorador de Crianças de Berna. Imagine-se caminhando pelas ruas de Berna, a capital da Suíça, uma cidade elegante, organizada, quase de conto de fadas. As fachadas decoradas, os pórticos, as fontes antigas que surgem em cada esquina, uma atmosfera serena, quase suspensa no tempo. E, no entanto, bem ali, entre as belezas renascentistas e as ruas tranquilas, esconde-se algo que de repente quebra essa harmonia. Uma fonte construída em 1546 que, em vez de celebrar a beleza ou a virtude, mostra uma cena perturbadora. Um homem gigantesco com uma expressão cruel e faminta que está prestes a devorar uma criança. E não é só isso. Em seus ombros ele carrega um saco cheio de outras crianças apavoradas, esperando sofrer o mesmo destino. Essa escultura, conhecida como Kindelfresser, o comedor ou devorador de crianças, é uma das fontes mais antigas da cidade. No entanto, passados quase 5 séculos, ninguém ainda entendeu com certeza por que ela foi construída. Por que uma imagem tão macabra foi colocada no centro da capital suíça, visível para todos? Obviamente, ao longo do tempo, várias explicações foram propostas. A primeira teoria nos leva a um contexto histórico sombrio. O gigante, de fato, usa um chapéu que lembra muito o Judenhut, o chapéu pontudo que os judeus da época eram obrigados a usar como sinal de distinção. Segundo alguns historiadores, a história seria uma mensagem ameaçadora, um aviso sinistro direcionado à comunidade judaica de Berna. Fiquem atentos, é isso que os espera se desafiarem a ordem estabelecida. Se isso fosse verdade, o Kindelfresser não seria apenas uma imagem perturbadora, mas até mesmo um instrumento de propaganda e intimidação. Outra interpretação, mais mitológica, reconhece no gigante uma figura antiquíssima, a de Cronos, o titã grego. Segundo a lenda, Cronos devorava seus próprios filhos um após o outro, temendo que um deles um dia o destronasse. Assim, a escultura de Berna seria referência direta ao mito clássico, o eterno medo de ser substituído e o horror ao qual pode chegar quem deseja manter o poder. Mas talvez a hipótese mais inquietante seja aquela que tem raízes no folclore local. Alguns contos populares afirmam que o gigante nada mais é do que o irmão mais velho do fundador da cidade, o Duque Berthold, um homem consumido pela inveja dos triunfos do irmão, incapaz de aceitar a própria escuridão. Conta-se que, com o passar do tempo, o ciúme o levou à loucura, uma loucura que se transformou em uma obsessão sanguinária. Raptar e devorar as crianças de Berna como uma vingança cruel contra a cidade que havia preferido seu irmão e o deixado de lado. Uma crença popular, claro, mas potencialmente capaz de explicar o porquê de um monumento tão assustador ter sido erguido justamente ali, no coração da capital. E então, quem era realmente o devorador de crianças? Um aviso político contra uma minoria perseguida, uma representação mitológica criada para impressionar e advertir, uma lembrança distorcida de uma lenda sombria que tem raízes no passado da cidade. A verdade é que não sabemos e talvez nunca saberemos. Resta a sensação que todos sentem ao passar por aquela fonte. Um desconforto que contrasta com a serenidade da cidade.
Como se o Kindle Fresser estivesse ali, para nos lembrar que, mesmo nos lugares mais bonitos e iluminados, se esconde um lado sombrio, para dizer o mínimo, aterrorizante. O sino elétrico de Oxford, do qual vou falar, é um objeto que desafia o tempo, um sininho que toca há quase 2 séculos sem parar. O sol em toque. Hoje em dia é tão fraca que já está quase imperceptível, mas nunca parou, nunca, por quase 200 anos. Trata-se do sino elétrico de Oxford, também conhecido como Clarendon Dry Pile, a pilha seca de Clarendon, um dos experimentos científicos mais duradouros da história. Tudo começou em 1825, quando foi projetada e construída pelos fabricantes de instrumentos Watkin e Hill. Depois, foi adquirida pelo reverendo Roberto Walker, professor de física na Universidade de Oxford, que a levou para a sala de aula para mostrar aos seus alunos. Desde então, o sino nunca parou de funcionar. Ela testemunhou todo o século XIX, as 2 guerras mundiais, a corrida espacial, o advento da era digital e até mesmo o início do novo milênio, sem perder nenhum toque. Hoje ela fica no laboratório Clarendon da Universidade de Oxford, protegida por 2 camadas de vidro. Neste ponto, imagino que vocês estejam curiosos para saber como ela funciona. Bem, é fácil de explicar. O mecanismo é aparentemente simples. 2 sinos de latão, cada um conectado a uma pilha seca, e no centro uma pequena esfera de metal com apenas 4 milímetros de diâmetro. Essa esfera oscila sem parar de um sino para o outro, produzindo um som rítmico e constante com uma frequência de cerca de 2 SAAC. Cada vez que toca um sino, ela se carrega eletricamente e logo depois é repelida para ser atraída pelo sino adjacente. Um movimento perpétuo que, desde 1840 até hoje, gerou cerca de 10 bilhões de badaladas. O suficiente para lhe render o Guinness World Record como a bateria mais duradoura do mundo. E, no entanto, o que deixa os cientistas perplexos não é tanto o seu funcionamento em si, mas o mistério das varetas. Ninguém sabe exatamente como elas são feitas. A hipótese mais aceita é que elas sejam semelhantes às pilhas de musgo seco inventadas pelo físico italiano Giuseppe Zamboni. Discos finíssimos de folha de estanho colados em papel impregnado com sulfato de zinco, cobertos com dióxido de manganês. As de Oxford são seladas por um revestimento externo, provavelmente enxofre, que as faz parecer à primeira vista simples velas. Mas a verdade é que ninguém pode afirmar isso com certeza. Porque, bem, simples. Porque abri-las significaria interromper o experimento para sempre. O Dr. Robert Taylor, da Universidade de Oxford, explicou que o segredo da longevidade do sino pode estar ligado ao fato de que ele requer pouquíssima energia. A pequena esfera de chumbo carrega e descarrega continuamente, e as únicas perdas de energia vêm da resistência do ar. O experimento seria extremamente eficiente. Mas como todas as coisas, até esse milagre da ciência terá um fim. Nas últimas décadas, o sino desacelerou e estudiosos estimam que em até 10 anos as baterias se esgotarão totalmente. Nesse momento, pela primeira vez em quase 2 séculos, o sino vai parar e só então os pesquisadores poderão finalmente abrir o mecanismo e descobrir seu segredo. Até hoje, o sino elétrico de Oxford segue como um dos maiores enigmas da ciência. Uma voz quase imperceptível, ouvida há 200 anos, lembrando-nos de que existem fenômenos que desafiam a lógica, nossas certezas e resistem à passagem do tempo. Não nos resta outra opção a não ser esperar mais uns 10 anos. A tragédia de Morgay. Imagine-se em um trem lotado do metrô, viajando silenciosamente pelos túneis da cidade. A luz das estações passa rapidamente pelas janelas, os passageiros leem ou conversam e tudo parece normal. De repente, pouco antes da próxima estação, você percebe algo horrorizante. O trem não diminui a velocidade, sua corrida não desacelera nem um pouco, ele segue a toda velocidade, implacável nos trilhos, em direção a uma parede de concreto.
Segundos viram eternos, estrondo metálico e gritos. E então? Era 28 de fevereiro de 1975, quando um trem da Northern City Line de Londres colidiu na estação de Moorgate, naquilo que foi considerado o pior acidente ferroviário em tempos de paz ocorrido na cidade. 43 pessoas perderam a vida, 74 ficaram feridas, e as imagens do caos e da destruição ficaram gravadas para sempre na memória dos sobreviventes. A operação de resgate durou 6 dias, e os engenheiros começaram imediatamente a investigar as possíveis causas. A dinâmica do acidente era no mínimo estranha. O trem estava funcionando perfeitamente, o que levou a suspeitar que a responsabilidade fosse do maquinista. Descobriu-se que Leslie Nilsson, o homem que estava no comando, manteve a mão na alavanca do motor até 2 segundos antes do impacto, e ele não tentou de forma alguma proteger o rosto. Enquanto o trem colidia com o muro, os sobreviventes contaram às autoridades que ele havia se comportado de forma estranha pouco antes de embarcar no trem, andando como um autômato na plataforma da estação antes de partir. No entanto, a versão daqueles que atribuíam a culpa exclusivamente a Nilsson entrava em conflito com os resultados das investigações conduzidas sobre ele pelas autoridades. Não é difícil perceber que Nilsson não tinha nenhum motivo para acabar com a própria vida, muito menos para arrastar pessoas inocentes junto com ele. Na época, ele tinha 56 anos e trabalhava há 6 anos na London Transport, sem nunca apresentar problemas mentais ou comportamentais. Naquele dia, aliás, ele estava com dinheiro destinado à compra de um carro para sua filha. Por que ele levaria consigo aquela grande quantia de dinheiro se a intenção dele fosse desaparecer? A autópsia revelou que ele estava em ótima saúde e que no momento do acidente não havia substâncias psicotrópicas em seu corpo, apenas um mínimo traço de álcool. Então, o que realmente aconteceu? Foi um momento de dissociação mental. Uma substância desconhecida, ausente nos exames da autópsia, alterou sua consciência por alguns instantes. Ou talvez algo ainda mais obscuro e inexplicável transformou aquele homem em um robô incapaz de parar o trem a tempo e condenando dezenas a sofrerem o mesmo destino trágico. Ninguém sabe e o mistério permanece, mesmo após décadas, um enigma inquietante que faz o sangue gelar nas veias. Aquele acidente poderia ser evitado? Foi só culpa do maquinista ou os verdadeiros responsáveis escaparam da responsabilidade? Talvez o tempo nos diga. As luzes de Aileia. Entre os mistérios mais inquietantes e fascinantes estão aqueles que parecem desafiar a lógica, e poucos fenômenos incorporam esse senso de terror e maravilha como as luzes fantasmas de Aleia. Trata-se de estranhas manifestações luminosas que aparecem exclusivamente no coração de Bengala Ocidental e nas áreas pantanosas de Bangladesh, também conhecidas como Marsh. As luzes fantasmas estão envoltas em mistério há séculos, fascinando não apenas quem vive nessas regiões, mas também os entusiastas de fenômenos paranormais, no mundo todo. Elas aparecem como esferas luminosas que tremulam na escuridão, buscando um brilho natural sobre as águas paradas. Pescadores locais ficam aterrorizados com isso. Seus relatos frequentemente trazem histórias de danças luminosas hipnóticas, que às vezes os guiavam para longe dos perigos, outras vezes para situações arriscadas e potencialmente letais. Segundo a lenda, essas luzes nada mais seriam do que a forma assumida pelos espíritos dos pescadores falecidos, condenados a vagar sem rumo no lugar onde perderam a vida. Diz-se que nos pântanos de Bangladesh, corpos sem vida eram vistos envoltos por uma névoa misteriosa. Investigar as causas de suas mortes seria inútil. As autoridades nunca encontrariam indícios que sugerissem um crime ou um simples acidente. Para os pescadores locais não há dúvidas. As luzes de Aleia teriam vontade própria, uma consciência maligna que as leva a atrair. Qualquer um que as observe cai em uma armadilha, sendo guiado para situações perigosas que muitas vezes levam à morte. E tudo isso exclusivamente por vingança contra os vivos, pela raiva causada pelo seu desaparecimento prematuro e aterrorizante. Não, bem, ainda é uma lenda e uma crença popular. No entanto, mesmo quando consideramos o fenômeno de um ponto de vista estritamente científico,
seu fascínio persiste e o mistério que o envolve se torna ainda mais denso. Foram feitas várias teorias. Alguns pesquisadores sugerem que seja o resultado da ionização do gás metano, produzido nos pântanos ou um tipo de fenômeno geológico que ocorre exclusivamente nesta região do mundo. O termo latino ignis fatuus, ou seja, fogo fato ou fogo do engano, descreve exatamente a essência deles. Luzes trêmulas, azuladas ou esverdeadas flutuam sobre o solo úmido, formadas pela combustão de gases da decomposição da matéria orgânica. Fenômenos semelhantes foram relatados mundialmente, das luzes fantasmas do Missouri às misteriosas bolas de fogo Naga no rio Mekong, na Tailândia. Mas nenhum fenômeno tem o fascínio das luzes fantasmas de Leia, tão ligadas à vida e às lendas dos pescadores bengaleses. Hoje, essas luzes de origem desconhecida continuam a brilhar nos pântanos de Bengala Ocidental e Bangladesh, sendo observadas às vezes com grande fascínio e outras vezes com temor. Se são fenômenos naturais que a ciência ainda não compreende totalmente ou se tem uma verdadeira origem paranormal, pouco importa, pois nos lembram constantemente que a fronteira entre o mundo dos vivos e o sobrenatural pode, às vezes, se tornar tão tênue a ponto de ser indistinguível. O destino enigmático de Tutankhamon. E para finalizar, nesta seleção de mistérios resolvidos, não poderia faltar um relacionado ao Antigo Egito e a um dos seus personagens mais icônicos daquela época, Tutankhamon. O sumiço de Tutankhamon sempre trouxe mais dúvidas que respostas. Sim, pois as razões e circunstâncias da morte do jovem faraó são quase desconhecidas e ainda intrigam historiadores, arqueólogos e entusiastas de mistérios no mundo todo. Como um jovem faraó, destinado a liderar uma das maiores civilizações antigas, desapareceu tão cedo? E, principalmente, o que de fato ocorreu com ele? A verdade é que, apesar dos milênios que se passaram, não existe nenhuma certeza a respeito. Mas não porque Tutankhamon gozasse de uma saúde de ferro e sua morte precoce fosse injustificada. Pelo contrário, apesar de ter apenas 19 anos, ele já estava marcado por uma série tão longa de problemas físicos, tão graves, que é impossível saber quais deles foram fatais. Foi fatal para ele. A saúde do pobre Tutankhamon era muito frágil. Ele sofria de malária, uma doença potencialmente fatal. Segundo historiadores, ele nasceu com tantos defeitos genéticos que se acredita ter sido fruto de incesto entre irmão e irmã. Ele tinha pé torto, sérios problemas nas pernas e outras anomalias congênitas, que, segundo alguns especialistas, já representavam por si só uma sentença de morte naquela época. Mas existe também outra hipótese, originada a partir de uma descoberta feita durante a análise de seu corpo mumificado, ou seja, a presença de uma fratura no crânio. Por muito tempo, isso foi considerado a prova incontestável de que ele havia sido assassinado, vítima de forte golpe na cabeça, possivelmente causado por um inimigo. Estudos mais recentes sugerem que a fratura pode ter ocorrido durante a mumificação, quando o corpo era tratado com técnicas rudimentares e invasivas. Mas não termina aqui. A partir de análises mais aprofundadas, percebeu-se que aquela no crânio não era a única fratura presente no corpo do faraó no momento de sua morte. Isso deu origem a outras teorias intrigantes, como a de um possível trágico acidente de carruagem, mas até mesmo essa tese deixa no mínimo dúvidas. Tutankhamon era tão deformado e frágil que nem conseguia ficar em pé sozinho. Como ele poderia subir em uma carruagem de guerra e conduzi-la? O desaparecimento do faraó pode ter sido causado por qualquer uma dessas condições ou por uma combinação letal delas. A única coisa certa é que os últimos dias que ele passou na Terra foram marcados por grande sofrimento. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com ele. Talvez seu corpo, frágil e doente, estivesse simplesmente destinado a sucumbir. Ou talvez, naquele Egito distante, alguém tenha decidido que ele precisava ser tirado de cena o mais rápido possível. Um mistério que, temo muito, está destinado a durar por séculos futuros. Aqui encerramos nossa jornada pelos 5 mistérios resolvidos mais enigmáticos da história.
Agora, porém, a palavra é sua. Qual foi o mistério que mais te impressionou? Você tem uma teoria, hipótese ou detalhe que acredita explicar o inexplicável? Me conte nos comentários. O podcast Inexplicável é original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo Alessandro. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.